Olá, começamos agora mais um Verdade e Vida, programa da Igreja Presbiteriana do Brasil, preparado com muito carinho para você. Programa que tem trazido a mensagem do Evangelho da Graça, revelada em Cristo Jesus todas as semanas, para que você possa lidar com as mais diversas situações do seu dia a dia. Daqui a pouquinho você vai poder conferir a mensagem do reverendo Hernandes Dias Lopes. A temática do programa de hoje é Tenha Fé e não medo. E para conversar sobre isso, eu tenho comigo aqui nos estúdios de Luz para o Caminho, reverendo Roster Guimarães Lopes. Pastor Roster, seja muito bem-vindo. É uma alegria sempre poder apresentar esse programa ao seu lado. Para mim é uma imensa alegria, meu amigo reverendo Rodrigo, e que Deus nos dê a bênção de sermos fortalecidos na fé em mais este programa. É verdade. Pastor Roster, o senhor já viveu alguma situação de muito medo ou de muita insegurança por conta de alguma coisa ao seu redor? Eu que acabo viajando bastante, acho que o senhor também, né? Muitas vezes quando eu estou ali no avião e que a gente começa a sentir que tem uma turbulência e que as coisas estão acontecendo de forma diferente e eu me percebo um quanto inseguro, sabe o que eu costumo fazer? O que você faz? Eu costumo olhar para os comissários e as comissárias de bordo, para ver se eles estão tranquilos, porque como eles estão acostumados, né, com aquela situação, se estiver tudo bem, se eles estiverem sorrindo, brincando e conversando, eu fico tranquilo. Agora, quando eu reparo que eles estão ansiosos, preocupados de uma situação, eu até vi desesperados, aí eu começo a ficar um tanto com medo, né? A gente geralmente faz isso, né, olhando para essas pessoas que estão acostumadas a lidar com essa situação, ou com situações adversas, para ver o quão adversa essa situação é. E a Bíblia nos conta uma história de que certa vez Jesus, ele estava no barco com seus discípulos, que eram, né, a exemplo desses comissários de bordo que estão sempre ali acostumados com o avião e com as turbulências. Esses discípulos de Jesus estavam acostumados com o barco, com a navegação, com as tempestades, né? Eram pescadores experimentados, então eu acredito que eles só ficavam temerosos quando, de fato, a situação era tensa. E a palavra de Deus nos conta que teve uma dessas ocasiões em que eles estavam amedrontados, desesperados por conta de uma tempestade em alto mar. E sabe o que Jesus estava fazendo, pastor Rosta? Dormindo, com a cabeça no travesseiro, no cantinho do barco ali. E eles então acordaram Jesus, né, perguntando para ele: você não se importa se a gente vai morrer? Né? E Jesus então, naquele momento, né, diante deles, fala exatamente sobre esse aspecto, né, da fé e não do medo. O que nós podemos aprender com esse episódio, pastor Rosa? Essa passagem é maravilhosa, meu amado reverendo Rodrigo. E é impressionante percebermos que, ainda que eles enfrentem uma tragédia tão grande diante de seus próprios olhos, e ainda que Jesus esteja dormindo na sua humanidade, Jesus está presente no barco da vida dele. E quando nós temos a presença do Senhor Jesus em nossa vida, ainda que nós enfrentemos uma situação difícil, nós sabemos que a palavra de Deus diz lá em Romanos capítulo 8, que nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então, em primeiro lugar, nós temos que reconhecer que mesmo que enfrentemos uma situação tão complexa, o Senhor não nos abandonou. Em segundo lugar, ainda que eles estivessem com medo, eles buscaram a Jesus. Então, se nós enfrentamos uma situação de medo, nós devemos dobrar os nossos joelhos e invocar a presença do Senhor. O apóstolo Paulo diz lá em Filipenses 4, não andeis ansiosos de coisa alguma, antes sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica e com ações de graças. Então, nós devemos orar. E em terceiro lugar, nós devemos estar preparados para nos maravilharmos com aquilo que Deus vai fazer. Porque o Senhor repreende aqueles homens e diz a eles: por que vocês estão com medo, homens de pequena fé? E ele acalma o vento, e ele acalma o mar. Muitas vezes uma situação difícil acontece conosco para que Deus seja glorificado e a nossa fé seja fortalecida. É verdade. E a Bíblia nos traz muitas ocasiões onde nós somos convidados, então, a não temer,
mas a confiarmos. Afinal de contas, Deus é aquele que tem o controle de todas as coisas, que tem as rédeas que regem o universo. E então, quando nós temos esse entendimento, ainda que as situações sejam adversas, ainda que os problemas sejam reais, nós podemos ter esperança, a confiança de que, como Ele está no controle, se necessário for, Ele vai caminhar ao nosso lado, se estiver muito difícil, Ele vai nos levar nos seus braços, e ainda que nós venhamos a padecer por conta dos problemas e das adversidades, quando os nossos olhos se fecharem para a história, eles se abrirão para a eternidade. Jesus estará diante de nós, Ele enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas. Essa confiança, esse entendimento que se dá pela fé é o que nos leva a viver uma vida sem temer. Uma vida sem temer não quer dizer que é uma vida onde não existem razões para que nós não sintamos medo. Muito pelo contrário. Nós vamos lidar com diversas situações onde nós vamos ficar apreensivos, preocupados, mas nós vamos confiar pela fé que Jesus está no controle de todas as coisas. Quando nós temos essa convicção de quem nós somos, como nós carecemos, de sermos redimidos em Cristo Jesus, o que Ele faz por nós, isso muda de fato a nossa maneira, Pastor Horster, de encarar as coisas ao nosso redor, de forma prática. Como que nós podemos exercitar essa fé no dia a dia diante de situações adversas? Meu amigo Reverendo Rodrigo, eu gosto muito daquela frase do Dr. Timothy Keller, que ele diz que o Evangelho não é o ABC da vida cristã, mas ele é o A a Z da vida cristã. Para nós enfrentarmos o medo na nossa vida, é necessário que nós ouçamos o Evangelho todos os dias e repitamos o Evangelho para nós todos os dias. Porque Deus continua sendo eterno, infinito, imutável. E nós continuamos sendo pecadores. Mas esse Deus nos amou e deu seu Redentor para morrer numa cruz e pagar os nossos pecados. E Ele então nos regenerou para uma viva esperança e nos deu a vida eterna. E nós recebemos a fé como dom e cremos. Então nós cremos para a salvação, porque pela graça sois salvos mediante a fé. Mas depois que somos salvos, continuamos crendo, porque nós somos santificados pela graça mediante a fé no Evangelho de Cristo. Porque já que o Senhor deu a vida por nós, Ele não vai nos abandonar, Ele não vai nos deixar e Ele vai fazer com que todas as circunstâncias cooperem para o bem da nossa salvação. Então, se nós queremos vencer o medo, nós devemos ouvir o Evangelho, repetir o Evangelho para nós mesmos, orar pedindo a Deus que nos dê a bênção de crer no Evangelho. Porque se a nossa segurança estiver no Evangelho, ainda que nós passemos por momentos difíceis, nós teremos a paz de Deus nas mais distintas situações. Independente da situação, E aí nós podemos lembrar de um célebre texto escrito pelo apóstolo Paulo, muitas vezes repetido e que nós encontramos em vários lugares, às vezes até proferido erroneamente, Porque quando Paulo diz em Filipenses 4,13, tudo posso naquele que me fortalece, ele não está dizendo que ele tem o poder de fazer ou ter todas as coisas, mas ele está ali dizendo que independente da situação, tendo passado por momentos difíceis, tendo muito ou tendo pouco, tendo fartura ou tendo fome, ele pode lidar com tudo porque Cristo é aquele que nos fortalece. Esse entendimento, Pastor Horster, nos ajuda de fato a lidar com toda e qualquer situação. Então nós podemos dizer que pela fé, nós nos percebemos agora cuidados por Deus e podemos vencer quaisquer obstáculos. Essa é a temática do nosso programa de hoje, essa é a temática da mensagem que o pastor Hernandes Dias Lopes trará para a gente daqui a pouquinho. Tenha fé e não medo. Que você continue por aí, não saia daí, porque daqui a pouco a gente continua com o programa Verdade e Vida.
Ansiedade é preocupação exagerada, pressa, angústia, medo. Ansiedade rouba sua alegria, tira sua paz, seu brilho, consome pouco a pouco a sua vida. Vivam sem preocupações na presença de Deus, pois Ele toma conta de vocês. Que privilégio poder partilhar com você, neste momento, o programa Verdade e Vida, trazendo uma mensagem ao seu coração. Tenha fé e não medo. Eu quero basear esta mensagem no Evangelho de Cristo, conforme o relato de Marcos, capítulo 4, versos 38 a 40. Vamos ouvir a leitura deste texto. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: Por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? Eu quero dizer a você que as tempestades existem e elas são inevitáveis, elas são imprevisíveis, elas são inadministráveis e elas são pedagógicas. Nós não vivemos blindados numa estufa. A nossa vida não se desenrola num parque de diversões, num jardim grinaldado de flores. Pisamos desertos tórridos, atravessamos vales escuros, navegamos por mares revoltos e enfrentamos turbulências na nossa jornada. O texto que nós lemos retrata um episódio na vida dos discípulos de Jesus. Jesus tinha acabado de ensinar as parábolas do reino, às margens do mar da Galileia, e então ele entra no barco com os seus discípulos e dá uma ordem para eles: passemos para outra margem. E ele, cansado que estava, porque era perfeitamente homem, pegou o travesseiro, foi lá para trás no barco, na popa do barco, deitou e dormiu. Enquanto navegavam, eles são colhidos por uma borrasca, por uma tempestade. Os ventos fuzilavam com fúria o barco frágil e ele rodopiava dentro do mar. E os discípulos tentaram resolver o problema, mas não conseguiram. Então eles recorrem a Jesus com a pergunta em tom de censura: Mestre, não te importa que pereçamos? Na cabeça deles, não estava bem resolvido isso, porque Jesus tinha dado uma ordem: passemos para outra margem. Para eles, estaria tudo bem, tudo seguro, porque estavam debaixo de obediência, eles estavam na rota da obediência a uma ordem expressa de Jesus. Então eles entram em crise, numa espécie de confusão mental. Por isso recorrem a Jesus, dizendo: o senhor não vai fazer nada? O senhor não está vendo o risco? O senhor não está vendo o perigo? O senhor não está vendo a morte mostrando para nós a sua carranca? E diz a Escritura que Jesus se levanta, repreende o vento, repreende o mar, diz: acalma, sossega. Como se o mar e o vento fossem uma fera selvagem que precisa receber a ordem peremptória do domador. E o mar tem ouvidos e o vento escuta a voz do Criador e se encolhe e faz-se grande bonança. Então, diz a Bíblia, que Jesus agora é que pergunta aos discípulos assim: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? Em outras palavras, por que vocês estão com medo? Por que vocês não têm fé?
E eu pergunto, se você estivesse lá, na mesma circunstância, você estaria com medo? De noite, um barco frágil, o vento fuzilando, as ondas encrespando, o barco rodopiando, a morte mostrando a carranca, você estaria com medo se estivesse lá. Mas Jesus dá uma ordem clara, por que vocês estão assim com medo? Ou faz uma pergunta clara, por que vocês estão com medo? Por que vocês não têm fé? Eu gostaria de ajudar você, dizendo por que aqueles discípulos deviam ter fé e não medo. E vou lhes dar 4 motivos, com recurso mnemônico, ou seja, todos começando com a letra P para facilitar a sua memorização, por que eles deviam ter fé e não medo. Em primeiro lugar, eles deviam ter fé e não medo por causa da palavra de Jesus. Veja você a promessa de Jesus para eles: passemos para outra margem. Se Jesus dissera para eles, passemos para outra margem, essa era a promessa dele, qual era o destino deles? A outra margem. Às vezes nós ficamos com medo, porque nós duvidamos que aquele que fez a promessa é fiel para cumpri-la. Me permita dizer isso, promessa de Deus e realidade são a mesma coisa. Porque nenhuma das promessas de Deus caem por terra. Em todas as suas promessas nós temos o sim e o amém. Se você crer, você verá a glória de Deus. As promessas dele não podem falhar, porque quem fez a promessa não é homem para mentir. Então você pode ter fé e não medo. Segundo lugar, por que eles deviam ter fé e não medo? Por causa da presença de Jesus. Jesus estava dentro daquele barco. Jesus é o Criador do céu, da terra, do mar, do vento, do universo, enfim. Ora, a criatura não é maior do que o Criador. A criatura não pode desafiar o Criador. Se Jesus estava dentro daquele barco, aquele barco não podia naufragar. É importante entender que Jesus prometeu a você e a mim: eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele não diz estarei, ele diz eu estou convosco. O que leva você a vencer o medo e a nutrir a fé, não é a ausência de perigo, não, é a presença de Jesus. É o Salmo 23, versículo 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Esta é a presença que traz serenidade, descanso, confiança, fé. Terceiro lugar, por que eles deviam ter fé e não medo? Primeiro, por causa da promessa. Segundo, por causa da presença. Terceiro, por causa da paz de Jesus. Jesus estava dormindo naquele barco. E a pergunta é, ele sabia que a tempestade viria? É claro que sabia. E se sabia, por que dormiu? Ele dormiu porque sabia que tudo estava sob controle. Paz não é ausência de tempestade. Paz é a confiança, a segurança, a certeza de que apesar da tempestade, tudo está sob controle. Não do seu, não do meu controle, mas do controle de Jesus. Jesus não é pego de surpresa. Jesus não fica em apuros. Jesus não está lá no céu esfregando as mãos acerca desta pandemia. Ele controla o universo, ele dirige as nações, ele tem as rédeas da história em suas mãos. Nenhuma folha no outono cai sem que ele saiba. Ele conhece cada fio de cabelo da sua cabeça, cada célula do seu corpo.
Ele conhece o seu passado e o seu futuro e o seu agora. Ele sabe o seu nome, ele sabe as suas lutas, ele sabe as suas dores. Então você não precisa ter medo, você precisa ter fé. Você pode ter paz, descanso, serenidade. O vento pode estar fuzilando lá fora, o seu barco pode estar rodopiando no mar da vida, mas Jesus continua no controle. No controle. Mas em quarto lugar, eles deviam ter fé e não medo, primeiro por causa da promessa, segundo por causa da presença, terceiro por causa da paz, quarto por causa do poder de Jesus. É curioso que Marcos reúne ao redor desta passagem outros episódios que destacam o poder de Jesus. Aqui, Jesus tem poder sobre as leis da natureza. Ele dá uma ordem ao mar e ele se acalma, ele dá uma ordem ao vento e ele sossega, Deus dá uma ordem ao sol e ele para, Deus dá uma ordem às estrelas e elas aparecem, Deus dá uma ordem a um grande peixe, ele engole o profeta Jonas, Deus dá uma ordem a uma mula e ela profetiza. Toda a natureza escuta o Criador e obedece ao Criador. Ele tem poder sobre a natureza. Mas agora, eles desembarcam do lado oriental do lago de Genezaré, do Mar da Galileia, numa região gentílica, na região chamada Decápolis, das 10 cidades gentílicas. E lá tem um cemitério. Lá é um despenhadeiro. Está de noite, depois de uma tempestade. E tudo que você não espera ver num cemitério de noite é alguém vivo. E lá tinha um homem, nu, violento, ferindo-se com pedras, gritando de noite e de dia, possuído por 6.000 demônios, uma legião. Uma legião é uma corporação romana de 6.000 soldados. Aliás, a mais temida corporação romana, onde passava uma legião, tudo era destruído. Tem dentro de um único homem 6.000 demônios. Jesus vai de noite para lá, para libertar este homem, para curar este homem, para salvar este homem, para mostrar que ele tem poder sobre a natureza e poder sobre os demônios. Quando Jesus desembarca do outro lado, em Cafarnaum tem uma multidão esperando, e chega um pai aflito, cuja filha única de 12 anos está à morte, chefe da sinagoga, o Jairo, e pede a Jesus para ir com ele à sua casa para curar a sua filha, e Jesus está indo com Jairo, quando uma mulher hemorrágica, 12 anos, lidando com a doença crônica, a medicina tinha desistido do seu caso, ela tinha gastado tudo com os médicos e nada conseguira, ela pensou, se eu botar, se eu encostar, se eu tocar nas orlas das vestes de Jesus, eu ficarei livre do meu mal. E ela toca nas orlas, ou na orla das vestes de Jesus, e imediatamente a hemorragia é estancada, imediatamente ela fica livre do seu mal, porque Jesus tem poder sobre a natureza, poder sobre os demônios e poder sobre as enfermidades. A última palavra não é da ciência, a última palavra é do Senhor Jesus. Mas, quando Jesus estava atendendo esta mulher, chegam emissários da casa de Jairo e diz, olha, não incomodes mais o mestre, a tua filha acabou de morrer. Eu imagino que o mundo desabou sobre a cabeça do Jairo, e Jesus olha para ele e diz, Jairo, não temas, crê somente. Jesus vai para a casa de Jairo, põe a mão sobre a menina e diz, Talita cumi, menina, eu te mando, levanta-te. E a morte solta as garras da menina e ela ressuscita. Porque Jesus tem poder sobre a natureza, poder sobre os demônios, poder sobre as enfermidades e poder sobre a morte. Ele entrou nas entranhas da morte, arrancou o aguilhão da morte, matou a morte, ressuscitou, inaugurando a imortalidade. Ele tem todo o poder e tem toda a autoridade nos céus e na terra. Você não precisa ter medo. Você precisa ter fé. Talvez você está me ouvindo passando por tantas lutas, por tantas provas, por tantas tempestades na vida. Talvez na sua saúde, talvez no seu casamento, talvez na sua família, talvez nas suas finanças, talvez na sua vida espiritual. Você está com medo, muito medo.
Pois hoje Jesus está aqui para libertar você desse medo, para que você tenha fé. Talvez você já pensou em jogar a toalha, em desistir, talvez até desistir da própria vida. Talvez você já esgotou todos os seus recursos, você não sabe mais o que fazer. Mas Jesus está aqui para levantar você, para restaurar você, para curar você, para libertar você, para perdoar você, para salvar você, para fazer algo novo na sua história e na sua vida. Você não precisa ter medo, você precisa ter fé. Quando Jesus chega na nossa história, diante das turbulências da vida, Ele é capaz de acalmar as circunstâncias lá fora e é capaz de acalmar o nosso coração aqui dentro e trazer bonança, trazer paz, trazer refrigério para a nossa vida. Hoje, Jesus pode entrar na sua vida, na sua história, na sua casa, na sua família e libertar você do medo e dar a você serenidade, segurança e confiança. Você não precisa ter medo, você precisa ter fé. Eu vou orar com você. Deus, eu te peço que tu apliques a tua palavra ao coração daqueles que nos assistem agora, dando-lhes fé, tirando-lhes o medo e dando-lhes vitória sobre as tempestades da vida. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Chegamos ao final do nosso programa Verdade e Vida e eu espero que você tenha sido tão abençoado quanto eu por tudo que aconteceu hoje aqui. A temática Tenha Fé e Não Medo. Eu pude conversar um pouquinho com o pastor Roster sobre isso, sobre a razão da nossa fé. A gente pôde ouvir a mensagem proferida pelo reverendo Hernandes Dias Lopes e eu queria desafiar você a compartilhar esse programa com seus amigos e parentes que talvez estejam passando por tempos difíceis, de adversidade e que eles possam, de fato, perceber o cuidado de Deus. Para você fazer isso é muito simples. Basta você entrar em contato conosco, mande um WhatsApp para o nosso telefone, o código de área é o 11 9 47 18 94 50. Você digita lá a palavra vida, sabe o que vai acontecer? Você vai receber aí no seu celular exatamente esse programa e você vai poder compartilhar com quem você quiser. Ah, e tem uma coisa, se você quer saber um pouco mais sobre a Igreja Presbiteriana do Brasil e como participar, auxiliando, ajudando o programa Verdade e Vida, por esse mesmo telefone você diz que quer saber mais sobre Verdade e Vida e a gente vai te mandar um presente, um devocionário com reflexões para cada dia do seu ano, mensagens escritas pelo pastor Hernandes e que você vai poder usar na sua trajetória diária para que você perceba o cuidado constante de Deus para com a sua vida. E vai receber também informações sobre a Igreja Presbiteriana do Brasil, sobre o nosso programa e eu tenho certeza você vai poder fazer parte da construção disso que tem abençoado a vida de tantas pessoas no nosso país e mundo afora. Nosso programa fica por aqui, mas a gente volta semana que vem, neste mesmo horário e neste mesmo canal. Jesus, a fonte das águas vivas. Aquele que tem sede, venha, e quem quiser, receba de graça a água da vida.